Evangelho de São Lucas, você vai abrir comigo, capítulo 24, verso 13 em diante. Que noite maravilhosa, uma noite excepcional, porque o Mestre nos chama para assentar à mesa. Mesa, lugar de comunhão, mesa, lugar de honra, mesa, lugar de ser reconhecido, mesa, lugar de ser tocado, de olhar nos olhos, de enxergar os olhos, de falar com sinceridade, de se abrir, de compartilhar, lugar de ser abençoado. E o Mestre nos chama: vem cear, vem à mesa, venha sentar à mesa, venha participar da mesa. Mesa fala de comunhão, mesa fala de unidade, de compromisso. Você não chama qualquer pessoa que você não conheça na rua para sentar e comer um churrasco com você, comer um doce gostoso na mesa com você. Mas quem você convida, você põe um pano bonito, uma toalha, põe lá uns guardanapos, põe um prato bonito, se puder põe até uma florzinha na mesa e fala: preparei com carinho para você. Porque a mesa é o lugar de falar o que sente. É lugar de se expressar, é lugar de se aproximar. E na mesa tem livramento e tem vitória. Amém, amados? Então vamos lá, Lucas 24, vamos ler o verso 13 em diante. Você que trouxe, tem aqui no telão também, né? O nosso ajudante lá, abençoadinho, já pegou o jeitinho, é só falar que ele põe rápido, né? Olha que benção, né? Guilherme, né? Vamos ler juntos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, era o tio de Jesus, esse aqui. Perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Jesus falando para aqueles 2 homens: como vocês custam a entender? Como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado de Emaús, para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou em casa para ficar com eles.
quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente, tarde da noite, para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles, quando eles lhe partia o pão. A mesa tem revelação. Aleluias! Você viu que difícil é a gente reunir a família à mesa? Às vezes a gente faz lá um se vira nos 30, mas como é difícil levar a família à mesa. É que na mesa tem revelação. E tem um inimigo que luta para que fique tudo oculto, escondido, não dê certo, não se saiba, não se revele, não se conheça, não se liberte. Mas na mesa com Jesus tem revelação. Amém, amados? Levante a mão comigo. Diga: Senhor Jesus, fala conosco. Nós precisamos que o nosso coração venha arder como daqueles homens que teve a sua presença, caminhando com eles. Encha nosso coração com a tua palavra, renova-nos, restaura-nos, fica conosco, enche este lugar, restaura a comunhão e nos toca nessa noite. Nós precisamos do seu toque, Senhor. Fala, que os teus servos ouvem. Amém. Diga para alguém perto de você: Ele está aqui. Jesus está aqui, aleluias, Ele está neste lugar. É por causa dele que nós estamos aqui hoje. Podem assentar-se, amados. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias andando na terra para testemunhar que ele estava vivo. Olha, 500 pessoas viram Jesus, conversaram com ele, chegaram a comer junto com ele, entre os discípulos também. E ele foi passando, andando, se revelando, para que aquela mentira que foi dita, paga pelos soldados romanos principais, para que os soldados dissessem que roubaram o corpo do Senhor, ele não está vivo. Olha, levaram ele daqui, não entraram de noite e levaram o corpo dele. Essa notícia se espalhou, mas Jesus foi andando, caminhando, na beira do mar comeu com os discípulos, e no caminho de Emaús, ele foi conversando desde a saída de Jerusalém até chegar lá nesse povoado, e nenhum daqueles dois homens o reconheceram. Veja o que nós vamos observar nesse texto aqui. Primeiro, aqueles homens andaram com Jesus. Cleopas era tio de Jesus. Soube o que aconteceu, porque eles mesmos disseram para Jesus, e perguntou para Jesus: você não sabe o que aconteceu? Então ele sabia o que tinha acontecido, estava a par dos acontecimentos, porém eles estavam seguindo uma direção errada. Eles estavam em Jerusalém. Onde Jesus ia ressuscitar? Em Emaús? Onde Jesus ia ressuscitar? Em Nazaré? Ele ia ressuscitar onde ele foi sepultado. Ele estava numa sepultura. Ele ia ressuscitar lá. E eles sabiam que ele tinha dito que cabia ao Filho do Homem morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aleluias! Mas eles
pensando agir certo, estavam tomando um caminho errado. Às vezes a gente não faz isso. Estou achando que eu estou fazendo tudo certo. Está tudo certinho. Mas estou tomando uma direção, às vezes errada, sem ter me apercebido. E por que eu tomo direção errada? Porque eu tenho as minhas convicções. Quais eram as convicções daqueles dois homens? Eles achavam que Jesus tinha que ser libertador de Israel do domínio de Roma. Jesus morre. E Roma continua nos dominando, pagando um imposto horrível de caro, uma opressão maligna. Ele não cumpriu. Mas nunca Jesus disse que veio libertar Israel de Roma. Ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Aleluias! Ele cumpriu isso. Mas olha, eles pensavam, já morreu, tem 2 dias, vai fazer 3 dias. E ele não saiu de lá. Então, vamos para casa. Vamos para o nosso povoado. Porque eu acho que desse mato não vai sair coelho. E aí eles vão embora para Emaús, achando que, já que ele não cumpriu, decepcionado, achamos que ele era o Deus poderoso que ia nos livrar. Fez tantos milagres, tanta coisa. Mas o que nós mais esperávamos, o que eu queria que ele fizesse, ele não fez. Será que era só esses 2 homens que pensam dessa maneira sobre Jesus? Quanto tempo eu estou jejuando, eu estou pedindo, fazendo uma campanha, mas Jesus ainda não fez como eu gostaria, do jeito que eu quero ou estou pedindo. Eu achei que se eu pedisse, porque ele disse tudo que eu pedir ao Pai em nome dele, crendo eu ia receber, eu estou pedindo do meu jeito, e ele ainda não fez. Por que será que ele ainda não fez? E com esse pensamento torto, como às vezes nós somos levados a pensar, como se ele tivesse a obrigação de fazer aquilo que às vezes vai fazer mal para nós, que vai destruir a nossa fé, que vai roubar nosso comprometimento com a palavra, porque pedimos coisas que parecem bom aos nossos olhos. Tem caminho que parece bom para nós, mas o final deles é caminho de morte. Eles foram caminhando, mas Jesus não deixa ninguém confuso. É precioso demais o nosso testemunho para o Senhor. O Senhor, ao aparecer, podia ter ido para qualquer canto, mas ele entra no caminho de Emaús para encontrar quem? Quem estava com dúvida. Quem precisava ser sacudido, acordado, despertado, para que alguém descobrisse que ele fala e ele cumpre. Ele é um Deus que realiza coisas além do que podemos pensar ou imaginar. E ele vai de encontro justamente a 2 homens que pareciam ter perdido a fé. E ele pergunta, intencionalmente. Sabe que Jesus às vezes permite umas batalhas e uns questionamentos na nossa vida intencionalmente? Ou seja, ele tem um propósito a permitir para produzir vida e libertação, se nós humildemente entendermos que é a mão do Senhor quem está agindo em nosso favor. Aleluias. Ele pergunta, de que vocês estão falando? Eu estou ouvindo vocês comentarem, desde que saíram de Jerusalém, falando, sobre o que vocês falam? Uai, quem é você que não sabe o que aconteceu de extraordinário? A cidade teve um reboliço, um mover extraordinário em Jerusalém. Prenderam, machucaram, pregaram na cruz e jogaram lá, colocaram lá na sepultura Jesus o Cristo, o enviado profeta de Deus. Você não está sabendo? Só você que não está sabendo? Todo mundo nesse planeta está sabendo o que aconteceu e você não? Ele disse, mas quem é esse?
de quem vocês falam? Ele perguntou um dia para os discípulos: que diz o povo que sou eu? Quem sou eu para o povo? O que o povo diz que eu sou? E alguém arrisca e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluias. De quem vocês estão falando, hein? É da religião? É do Natal? É da festa? É dos presentes? É do que vai comer? É de Ubatuba que você vai passear no Natal? Porque é festa? Hein? É do descanso na Páscoa? Ou do muito trabalho porque é Páscoa? Vai ter bastante movimento? Do que vocês estão falando? Uai, nós estamos falando do profeta que veio. E a gente achou que ele ia nos tirar do domínio de Roma, e ele não fez isso. Ele morreu, prometeu ressuscitar e ainda não saiu lá da sepultura. Já é hoje o terceiro dia e ele ainda está morto lá. Ele não cumpriu o que ele falou. E aí Jesus diz assim: é mesmo? Mas o que está escrito na palavra? O que as escrituras dizem acerca deste evento? Você sabe o que está escrito, e o que a palavra diz é que céus e terra passarão, mas que a palavra de Deus não passará jamais. O que está escrito? A Escritura revela Jesus. As Escrituras dá-nos conhecer quem é aquele que é a verdade e a vida. As Escrituras mostram quem é aquele que diz vai acontecer e acontece. Não virá a noite nem passará o dia sem que o que ele disse que vai vir, que vai acontecer, se cumpra na vida de quem ele prometeu acontecer aquele milagre, porque ele é fiel para cumprir. Aleluias. As Escrituras dizem o quê? E desde Moisés, desde o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco, ele começa a falar sobre as promessas feitas. Aquilo que o profeta Isaías disse, a promessa revelada na pessoa de Jesus. E enquanto ele falava, o coração ardia daqueles homens, mas eles não entendiam quem é que fala com tanta eloquência, autoridade, unção. O coração está pegando fogo, estamos sentindo a presença maravilhosa de Deus. Quem é este homem? Irmãos, como podemos ficar tão distraídos? Jesus conosco no quarto, ouvindo as nossas queixas, nossas dores, sentindo as nossas dificuldades e vendo do nosso lado, lá na casa, na cozinha com a gente, porque ele disse: eu não vos deixarei, eu vou estar com vocês todos os dias. Ele presente na nossa vida, no trabalho, em casa. Ele presente na hora que estamos sentindo dores, abatidos. Ele conosco. E nós não nos damos conta de que a mão poderosa do Senhor está conosco, de que os anjos de Deus nos acompanham, de que a armadura de Deus está sobre a nossa vida. E nós estamos distraídos e não percebemos que o Senhor está junto de nós, está perto de nós, está dentro de nós, é na nossa vida. Estamos tão distraídos com tanta coisa. Não foi isso que Jesus disse lá na casa de Maria, Marta e Lázaro, falando com elas? E aí Maria, sentada para ouvir, Marta fala assim: Senhor, manda Marta me ajudar. Eu estou aqui correndo com um café, arrumando a mesa, e ela não me ajuda, eu estou tão atarefada. E ele disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Porque está tão atarefada e distraída com tanta coisa? Porque você está com o coração voltado para tanta coisa que não seja o mais importante? Ela escolheu a melhor parte.
Ela está ouvindo o que precisa, porque o noivo não vai estar com vocês para sempre. Hoje eu estou aqui, mas em breve, fisicamente eu não estarei mais com vocês. Ela escolheu a melhor parte. Vem, Marta, larga aí. Depois a gente toma o café, que já aumentou o preço. E já toma ele daqui a pouco, né? Com o bolinho. Deixa que está bem caro, né? É melhor tomar menos. Está um preço fora de série, né? Graças a Deus, que Ele nos dá condições de comprar e poder tomar. Amém? Acho que tem gente que nem percebeu ainda, está bem de bolso. Nem percebeu que o café está caro, né? Não comprei agora, comprei antes do preço subir, né? Então não está sabendo que o preço do café está caro. Então ele apareceu primeiro para Maria, lá no domingo, e fala com ela: quem está procurando, Maria? Quem que você está procurando, Maria? Quem que você veio buscar? Eu vim ver o mestre. O jardineiro, cadê o corpo dele? Não estou vendo. Cadê? Onde que está? Maria, mestre, Rabone, és tu mesmo? Como que eu ouço 3 anos o Senhor curando e fazendo milagres? Como que eu sirvo ao Senhor há 20 anos? Eu me batizei nas águas, eu sou do Senhor, meu nome está escrito no livro da vida. E quando vem a tempestade, eu digo que Ele se esqueceu de mim. Cadê Jesus que não me ouve? Porque eu não sou curado? Porque o milagre não me alcança? Acho que Jesus não está olhando para mim. Não foi isso que Maria falou? Cadê Ele? Ele ressuscitou. Como pode estar entre os mortos aquele que já está vivo? Aleluia! Já se cumpriu a palavra. O Deus fiel já estabeleceu, falando Ele, não deixará de cumprir e de fazer. Deus falou ao seu coração, Deus prometeu na palavra, Ele vai fazer e realizar na sua vida, porque Ele é o Senhor que faz. Levante a mão e diga comigo: Deus é fiel para cumprir o que prometeu na minha vida. Diga glória a Deus. Depois disso, Jesus apareceu para os discípulos numa casa e falou: olha minha mão, põe a mão aqui no buraco, olha, sou eu, estou vivo, aleluias. Ele apareceu, Ele mostrou que Ele está vivo. Você não está sozinho. A luta é grande, a dor parece além, nossa, parece insuportável, intolerável, parece que eu não sinto nada. Eles falam tanto desse poder, ainda não senti, mas Jesus está vivo e é real, é poderoso para tocar, e Ele só quer que você possa sair da distração, dar atenção à sua voz, e Ele então vai falar com você hoje, e haverá cura e livramento, porque Jesus é vivo, é real e está aqui hoje para te alcançar, porque Ele tem um propósito com a sua vida e Ele te chamou pelo nome, Ele que te escolheu, você é dele e a vitória de Deus para a sua vida. Só quem crê, levante a mão e diga graças a Deus, aleluias. E aqui nós vimos Jesus aparecendo para 2 homens. Ele escolheu ir num caminho para falar com esses homens. Ele escolheu falar com você na noite da Santa Ceia. Por que estás distraída, menina? Senhora, senhor, líder, por que está distraído com tantas coisas, como se não houvesse um Senhor, um cuidador, um abençoador, um que liberta, um que cura, um que é médico, um que faz milagre, um que tem controle, um que tem autoridade, que é o Todo-Poderoso? Por que está distraído? O nosso Deus está vivo. Ele não é história de igreja, de pregação. Ele é uma pessoa, Ele é Deus. Ele está aqui hoje, Ele é presente, é real. Olha, as coisas do mundo vão nos distrair. Há muitos chamados no mundo,
O mundo nos chama para ganhar mais, nos chama para crescer, nos chama para desenvolver a habilidade que a gente tem natural, nos chama para possuir, mas o Senhor nos chama para nos transformar, para nos curar, para nos livrar, para nos fortalecer, para nos salvar, para nos levantar, para nos pôr de pé, para mostrar que a nossa vida tem sentido, porque Ele é o autor da vida, Ele é Senhor, é todo poderoso, e é Ele que nos sustenta. Ele quer mudar essa distração em vida e fé, porque Ele te ama e quer alcançar o seu coração ainda mais, e em te envolver ainda mais, e mostrar para você, como para aqueles homens de Emaús: de quem vocês estão falando? É de mim? Ele não podia ter dito isso? Sou eu, meus irmãos, sou Jesus que ressuscitou. Você não diria se fosse você? Preocupe não, fique em paz, amados. Sou eu ressuscitei, eu estou vivo aqui. Olha, sou eu, profeta, sou eu, Jesus, sou eu. Vocês não estão me reconhecendo? Sou eu. Por que Jesus não disse isso? Porque Ele deixa que a gente descubra como Ele é um Deus real, buscando nele, tocando nele, não viver de apenas comer com a colher de alguém que ora por nós, alguém que jejua por nós, alguém que dá uma palavra para nós, mas é nós que vamos até a palavra e abrimos lá, e Ele fala conosco. Como Deus é maravilhoso. Toda vez que nós vamos à palavra e falamos: Senhor, eu preciso de uma direção, me dá uma palavra dos céus. A gente jejua, ora e abre a palavra. O que o Senhor faz? Fala conosco claramente. Você já teve essa experiência? Do Senhor falar com você na palavra, e você falar: meu Deus, parece que escreveu exatamente para eu ouvir, para eu ler. Ele é um Deus que traz luz, traz claridade no nosso caminho. Ele revela o oculto e o escondido. Ele mostra o futuro para nós. Mas é preciso deixar que Ele fale e ouvir a sua voz. Como é que eu ouço a voz? Prestando atenção, orando e falando com Ele, me consagrando, me aperfeiçoando em deixar as distrações e ir para a presença do Senhor. Quando Ele fala com esses homens, por que isso aconteceu? Versículo 21, a gente descobre o motivo principal no versículo 21. O coração deles estava cheio de preocupações com coisas naturais, com o que eles achavam que tinha que Jesus fazer, e não o que Jesus, o Filho do Homem, veio realizar na terra. Eles achavam que tinha que ser do jeito deles, da maneira deles, e o Senhor veio fazer algo muito maior e mais poderoso. Ele veio nos livrar das correntes de Satanás, do poder do pecado, da separação eterna, da condenação eterna. Ele veio nos livrar de toda a culpa, veio nos purificar com o seu sangue. Ele veio nos libertar de toda a amarra maligna. Ele veio nos levar de volta ao Pai. Ele veio nos comprar com o seu sangue. É uma obra maravilhosa e extraordinária, mais do que apenas curar agora, mais do que apenas nos dar um carro. Ele quer nos levar para estar mais perto de Deus, e Ele já nos comprou com o seu sangue precioso. Diga glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Ele veio mais do que apenas responder a esse pedido. Ele veio mostrar que você é dele, e nada vai te faltar, e no tempo dele, e pode ser nessa noite o tempo do Senhor, Ele vai realizar cura ainda hoje, milagres ainda hoje, portas se abrindo ainda hoje, esse caroço sendo queimado ainda hoje, essa infecção saindo agora em nome de Jesus, essa porta se abrindo, esse negócio na mão do juiz se resolvendo, essa mão estendida para livrar você ainda hoje. Ele é o Deus de já, e ainda hoje Ele quer tocar a sua história e a minha história, porque Ele não mudou, é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre o mesmo. Levante a mão e diga glória a Deus. Então o nosso sonho de ser livre de Roma foi embora, pensaram eles. Agora Jesus morreu,
tem ninguém para nos livrar, tem ninguém para nos ajudar. Então, se esse pedido que você fez não foi atendido do seu jeitinho, eu pedi desse jeito, muda meu marido assim, faz assim com meu filho, pai, alcança, toca em mim assim, não aconteceu. Tem algo muito maior para Deus realizar, e vai fazer, e Ele está agindo em seu favor, Ele está dando ordem a seu respeito. Não é do jeitinho que você pediu, mas vai ser tão maior e mais extraordinário, que você vai dizer, eu pedi assim, mas Deus fez, além do que eu pedi, eu pensei, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluias. Diga para o irmão, o Deus do infinitamente mais. Fala para mim, o Deus do infinitamente mais. Amém? O coração dele estava cheio de outras coisas. O coração estava cheio de coisas naturais. Eles estavam tristes, não porque Jesus morreu, mas porque não tinha mais esperança para sair do domínio de Roma. Quantas vezes agimos dessa forma também? E a porta do trabalho, Senhor? E a libertação do meu filho, Senhor? Senhor, e esse negócio que não aconteceu, Senhor? Ficamos tristes só porque Deus não fez as coisas exatamente do jeito que nós queríamos. E quando agimos assim, o que acontece? Jesus não é Senhor. Estamos dizendo, trabalha para mim aí, eu estou querendo que faça isso, faz isso aqui para mim agora. O Senhor pode fazer isso agora? Só usamos palavra bonita. Senhor, pode fazer isso, preciso que faça isso, agora está na hora de fazer isso. Ó Senhor, e minha casa? Ó Senhor, e meu trabalho? Ó Senhor, e a igreja? Ó Senhor, e o meu grupo? E a minha saúde? Mas quando eu digo, a minha vida está nas mãos do Senhor, minha casa precisa, minha igreja precisa, meu filho precisa, eu preciso de saúde, Senhor, eu sei que o Senhor me livrará, me alcançará, porque quando eu dependo do Senhor, todas essas coisas me serão acrescentadas. Eu creio, Deus. Eu começo a depender de Deus mesmo quando eu estou esperando o milagre acontecer. Diga para alguém perto de você, eu ainda estou esperando o milagre acontecer. Se o centro da sua vida for a família, for o trabalho, o ministério, for o dinheiro, for a saúde, Jesus não é o centro. Mas se Jesus é o centro, a família, o trabalho, o ministério vão fluir, vai ter cura, vai ter milagre, porque quem faz é Jesus, o autor é Jesus, o Senhor é Jesus, o médico é Jesus e o poderoso é o Senhor Jesus na nossa vida. O centro é Jesus. Então, por que estamos distraídos correndo atrás de trabalhar tanto? Por que estamos distraídos atrás de querer que seja do meu jeito? Se o centro é Jesus, me ajuda, Jesus, eu não estou tendo força para confiar que o Senhor vai me livrar, que o Senhor vai me curar. Eu não estou tendo, Senhor. Foi isso que Jesus estava falando para aqueles dois homens enquanto conversava com eles. Se o centro é Ele, não importa se você não tem agora, vai acontecer. Não tive hoje, mas amanhã eu espero que a mão poderosa do Senhor vai agir em meu favor, porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que nós somos abençoados e precisamos chegar a um nível de certeza de que não fui curado ainda, mas não passará essa noite sem que o milagre de Deus me alcance, porque a vontade do Senhor é que tudo que Ele pagou na cruz por mim se cumpra na minha vida. Quem crê que é assim, diga amém, Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é seu direito? Não merecemos, mas Ele quis fazer e é para nos dar vitória. Uma informação importante aqui, que Jesus, a Bíblia faz questão de mencionar para nós e para os discípulos. Eles saíam de Jerusalém para um lugar chamado Emaús. Emaús quer dizer água quente, lugar distante. E aqui faz questão que eram 11 quilômetros de Jerusalém. Para que sair do lugar de paz? Jerusalém quer dizer casa de paz.
Porque sair do lugar em que o avivamento está acontecendo, estamos esperando a pedra se abrir e sair de lá o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Vai acontecer um milagre, todo mundo acordou esperando, vamos ver se é verdade, vamos ver se vai acontecer, é mesmo verdade que ele vai ressuscitar? Ali havia o avivamento, a igreja estava na expectativa da promessa se cumprir, todos aguardavam o milagre ser real e verdadeiro e não apenas palavras. Nós entendemos direito, Deus vai tirá-lo lá da morte. Para que sair do avivamento, do lugar da expectativa do milagre, e ir para onde? Para um lugar que eu não sei aonde, para um lugar de água morna. Não tem avivamento em água morna, não tem avivamento em lugar distante, tem avivamento perto do altar. Tem avivamento onde há paz, tem avivamento onde há expectativa de milagre, onde eu sei que Deus age ali, que tem algo pairando nas regiões celestes e que meus olhos vão contemplar, vai nascer a qualquer momento. Eu estou buscando e vai aparecer, Deus vai fazer, estou esperando, e Deus tem promessa e vai, mesmo que o diabo diga, não estou vendo, não adianta. Deus rompe as cadeias, o céu se abre e o milagre aparece. E em Jerusalém tinha tudo isso, mas onde esses homens estavam indo? Para onde não tinha, para um lugar sem expectativa. Para onde temos ido quando a luta é muito grande e parece que o Senhor nos decepcionou? Para onde você tem ido quando o milagre não aconteceu ainda e você está lutando com a enfermidade e ainda não viu vitória? Qual caminho você está caminhando? Do que você anda falando? Qual é a sua conversa? Porque não viu ainda o milagre de Deus agir. Mas eu quero dizer para você e para mim hoje, que mesmo que eu não estou vendo, mesmo que ainda não apareceu para mim, ou já está perto de mim, mas eu não vi ainda, o Senhor vai nos tocar, vai se revelar, vai aparecer e vai dizer: sou eu que estou tocando você. Você não está sozinho nessa batalha não, porque eu tenho cuidado de você e ajo na sua vida, interfiro na sua história, porque você me convidou para ser Senhor da sua história. Diga glória a Deus. E aí aqueles homens dizem: vem, entra conosco, você não vai embora não, está muito tarde. Quem que convida um estranho para entrar na casa, amados? Quem? Muito raramente alguém. Até que o irmão Toninho esses dias aí convidou um rapaz, chama Vitor, né? Que veio lá do sul. Ele se compadeceu e levou ele para a casa dele. Conseguiu trabalho para ele, deu comida para ele, conseguiu local para ele morar. O rapaz já está ganhando bem, já está fichado. Tem gente de bem nesse mundo, né? Glória a Deus, coisa linda. Parabéns para o irmão Toninho, né? Que confiou em alguém que ele nunca viu na vida, abriu a porta e esse rapaz está se preparando para batizar nas águas, para a glória de Deus. Oh, maravilha! Conheceu Jesus, né? Então eles convidam aquele homem que eles não sabiam quem era e fala: fica conosco, já vai tarde, você não pode ir sozinho por essas ruas. Olha esse mato aí, esse caminho deserto, entra e come com a gente. Jesus entra, e quando Jesus entra, eles convidam a sentar na mesa, e pega um pão e coloca na mesa, e Jesus pega o pão, e Ele mesmo parte o pão, dá graças igual Ele fazia quando estava com eles antes da morte, agradece ao Pai e distribui o pão da mesma maneira. E aí eles falam: mas é Ele, o jeito que reparte o pão, o jeito que deu graças a Deus, é Ele. Por isso nosso coração ardia, enquanto Ele falava sobre Ele mesmo nas Escrituras. Ele falava sobre Ele, as Escrituras trazem um mover tão especial de Deus para nós. Não se afaste das Escrituras. Leia a palavra, estude, traga ela para os olhos, ela revela, ela aquece coração.
Não, ela arde o coração de quem a lê, ela satisfaz quem vai até ela buscar, ela é remédio, ela é luz, ela é direção. Olha, não se afaste da palavra, leia, não entendo nada, mas o Espírito vai revelar a você. Tem que guardar, tem que encher o coração dela. Nosso coração estava pulando. Gente, que palavra maravilhosa que ele está dando para nós. Ele está lembrando toda a história, todas as promessas, as profecias. Quem é este homem? Este não é outro senão o Senhor da sua vida e da minha, o Senhor da nossa alma, o que cuida de nós, o que vela por nós, o que tem compromisso conosco, o que nos ama, nos abraça e diz: eu cuido de você. É Ele, e a palavra dele traz vida para nós. Olha, é Ele. Quando eles disseram é Ele, Ele some, porque tinha um corpo ressuscitado, transformado. Eles falaram: cadê Ele? Viu, era Ele, nós não percebemos. Sabe o que eu quero dizer para você? Nessa dor, Jesus está perto de você. Nesse desafio, Jesus está perto de você. Nesse medo, Jesus está perto de você. Nessa preocupação, Jesus está perto de você. Nessa dificuldade de entender o que fazer, Ele está perto de você. Ele está junto de você. Você não está sozinho nessa dor. Você não está largado às favas. Ele está perto de você. E não vai demorar, Ele vai se revelar. Ainda essa noite Ele quer se revelar. Ele vai se revelar como o Salvador, o que alumia a sua alma, que traz claridade, que traz direção. Ele vai se revelar ainda hoje na sua vida. Quem pode crer, diga amém, Jesus. Ele vai se revelar, aleluias. Se nós olharmos para a palavra, vamos perceber que o mover de Deus é constante. Não importa se você está forte ou está fraco, consegue falar, clamar, ou apenas está pensando no coração, porque não consegue nem abrir a boca. O mover é o mesmo. Se eu crer, o mover é o mesmo, porque Ele não faz acepção. E Ele quer se revelar na nossa história. Ele quer se revelar. Mas estou frio, sinto nada, tenho forças para clamar. Quanto tempo eu não consigo abrir? Se eu abro, me dá uma canseira, uma sonolência. Eu não consigo, eu encosto para lá, eu não consigo. Olha, volte a olhar para o Senhor. Perceba Ele aí juntinho de você. Ele não se esqueceu. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Mesmo que caia milhares quando a gente lava a cabeça, né? Pode usar quanto produto quiser para cuidar. Ele continua sabendo quantos fios tem aí. Ele sabe cada detalhe, cada sentimento, cada pensamento, cada dor, cada clamor, cada dificuldade. Ele te conhece por dentro e por fora. E Ele cuida de você. Ele cuida dessa situação para você. Ele é poderoso para te fortalecer ainda hoje. Você pode ficar de pé, amados? Oh, Deus maravilhoso, como Tu é bom, Senhor. Não vá para um lugar de mornidão e incerteza, longe do lugar do avivamento. Na mesa foi revelado quem é que estava do seu lado. Na mesa, revela quem é que cuida de você. Você pode ser um trabalhador, um profissional excepcional, ganhar bem, ter uma vida até boa, mas quem cuida de você é o Senhor. Quem dirige os seus passos é o Senhor. Quem livra você é o Senhor. Quem abençoa a sua vida é o Senhor. Quem cuida de você é o Senhor. E quem vai te trazer vitória hoje é o Senhor. Aleluias. O centro do coração deles não era Jesus, eram os seus próprios interesses. Esse é um risco que corremos quando nós tiramos Jesus do centro. Jesus é o personagem central, é o que aviva a nossa história, é o que aumenta a nossa fé. Nós enchemos o nosso coração com coisas dessa vida, preocupamos tanto com trabalho, com conta para pagar, com aluguel, com água, luz, gás, ganhar direito, trabalhar, ficar melhor.
e deixamos de perceber a voz do Senhor falando no nosso coração. E o que é pior, além de não ouvirmos essa voz, tomamos decisões erradas e acabamos indo para o lugar que não deveríamos ir. Hoje o Senhor está nos chamando à mesa. Quero que você ponha a mão no seu coração, amados. Uma coisa que chama atenção aqui é que o fato de Jesus não ter se identificado imediatamente para que soubessem que Ele se move e quem quer ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer à sua igreja. E você é a igreja do Senhor. Ele compartilhou através da Escritura Sagrada que Ele estava vivo e tinha ressuscitado. E todo aquele percurso, toda aquela distância foi suficiente nessa luta que você está enfrentando, nessa batalha que você está passando. É suficiente para Ele se revelar e trazer para você livramento e se manifestar com livramento na sua vida, na sua dor, na sua tempestade, nessa dificuldade, porque Ele se aproximou de você hoje. Ele entrou neste caminho que você está passando. Do que você anda falando, minha serva? Do que você está falando, meu servo? Estou falando do Jesus que tomou lá na cruz essa dor, que levou esse câncer, que levou esse vício, que levou essa fraqueza, que destronou Satanás, que tem lançado dardos sobre mim, que destruiu as amarras do inferno. Estou falando do Jesus vivo que mora na minha vida, que cuida de mim, que me ajuda na minha fraqueza. Estou declarando o agir de Deus, o poder de Deus na minha história, porque eu continuo confiando que Deus é fiel para fazer além do que eu estou pedindo. E o seu coração vai arder muito mais, e você vai assumir a cura e vai receber o milagre. Ainda nesta hora, aqueles homens disseram: vamos voltar para o lugar do avivamento, vamos voltar para a presença de Deus, vamos voltar para ver o milagre. Se Ele está aqui, Ele vai se revelar também lá. Se Ele veio à nossa procura atrás de nós, lá Ele vai aparecer no lugar da presença do Senhor. Lá vai estar a bênção de Deus derramada sobre a minha casa. Como aqueles dois homens, igreja, volte ao lugar de paz, volte à presença do Pai, volte a orar pelas madrugadas, nem que seja por breves minutos. Volte a chorar na presença do Senhor, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, é poderoso para fazer além do que eu estou pedindo. Eu sei que o meu Redentor vive. Venha à comunhão, não deixe o lugar de paz, não solte o lugar do avivamento, não corra para o lugar distante, não se afaste, mas corra para a presença do Senhor. Espere o milagre, Ele vai correr e vai te alcançar. É promessa da palavra que é viva, poderosa para se cumprir em nós. Quero que você agora se apresente ao Senhor. Vamos em minutos assentar à mesa. E na mesa que tem revelação, o milagre virá sobre você. E quem entrou com câncer vai sair curado aqui hoje. Quem entrou com caroços, com dardos malignos, com enfermidades da coluna, com distúrbio nos ossos, com problema na pressão, no sangue, vai agora receber o milagre que só o Jesus vivo, o enviado do Altíssimo, o Deus que ama a nossa alma, pode fazer. Você que está frio, abatido, sem força, volte ao Senhor hoje. Diga: eu quero sentir arder meu coração de novo. Eu quero falar em línguas estranhas. Eu quero, Senhor, receber essa palavra viva. Eu quero ser alimentado pela palavra que traz força. Eu quero ser alimentado pelas Escrituras. Eu quero que o meu coração pegue fogo na sua presença. Eu quero falar em língua dos anjos. Eu quero ser cheio dessa promessa do Espírito e falar na unção do
Apresente-se ao Senhor. Abatidos, desanimados, você que já busca, que tem esperado um milagre, que hoje veio à procura de um toque do Senhor, deixa Ele te tocar. Você consegue perceber como que a palavra viva, ela entra e faz você sentir: Deus está